Fala pessoal, beleza? Diego por aqui. Hoje eu vou gravar com uma iluminação um pouco inadequada, né? Estou na minha casa, mas vou corrigir a redação do Lucas, um mestre jiu-jiteiro aí que tem em Bauru, e ele fez essa redação, a prova tá aí. Vamos lá. Primeira coisa que a gente analisa é a estrutura ali da redação, né? Ver se tem título, ver se tem parágrafo, quantos parágrafos tem, ele colocou só 4, e a gente começa vendo também que ele não extrapolou as margens aqui da folha. Legal. Primeira estrutura analisada pelo corretor. Segunda estrutura é o tema. No caso aqui, a gente está pensando que ele vai falar sobre o trânsito, né? É o que estava na coletânea. Mas vamos supor que eu seja leigo e eu esteja num jornal lá. Vou mudar a posição aqui que a iluminação está muito ruim. Eu seja dono de um jornal e eu faço um editorial e vou mandar esse editorial para frente. E o que eu vou falar, o tema, vai ter que estar no título. O título do Lucas, ele escreveu assim, ó, a interferência da educação no trânsito e os fatores adversos de nosso país. Um título desse não fala o que o Lucas vai defender. Ele aponta, no caso, sobre uma possível educação no trânsito, de interferência, não sei se é positivo ou negativo, né? E os fatores adversos do nosso país. O nosso país aqui, ó, é o primeiro item que eu vou grafar aqui em cima, né, nosso país, porque essa palavra vai se repetir muitas vezes no texto, tá? E não se faz essa colocação, nosso país, numa redação. Quem está escrevendo, ele está falando para um determinado povo, né? Assim, então, para uma pessoa distante, nem sempre o leitor vai ser brasileiro, tá? Então você tem que pensar em localização e especificar qual é a localização, se for o caso, tá? Eu prefiro não colocar esse tipo de especificação. Observando, iniciando aqui ó, a introdução dele, vamos ver o que ele colocou, sobre o que ele vai falar. Eu imagino que seja sobre o trânsito por causa do título lá, né? Observando o cenário em que vivemos, os grandes números de morte no trânsito correlacionam-se com o fator educacional, apresentado desde muitos anos da mesma forma pelo nosso país. Vamos a alguns erros aqui, tá? O cenário em que vivemos, ou seja, ele está falando de nós, ele está se incluindo na redação, não é a escrita adequada, tá? Então a gente vai escrever a redação sempre em terceira pessoa. Então vai falar assim, em que se vive, né? Observando o cenário atual em que se vive, tá? Aí seria mais correto. Os grandes números de morte. Então imagina assim, ó, você já está falando que é grande, e aí você joga no plural os números, tá? Se você já está pluralizando através, por meio da palavra grande aqui, você não precisa usar o plural, tá? Né? Então, o grande número de mortes, né? Existe grande número de mortes, não precisa usar esse plural, por causa que você está deixando já grande a coisa aqui, né? Você já está hiperbolando o seu texto, né? Mas não vamos falar em juridiquês, não. Tá, eu vou aproximar aqui que com certeza vocês não estão enxergando o texto. Outra coisa que eu queria falar aqui para vocês é que ele coloca aqui, ó, desde muitos anos, da mesma forma. Talvez em uma cidade pequena eles utilizem esse tipo de jargão, tá? Mas não é comum falar desde muitos anos, mas sim há muito tempo, né? Desde muito tempo, né? Desde aí dá para contextualizar um pouco mais, né? Porque o trânsito a gente consegue falar que o trânsito no Brasil nasceu mais ou menos na década de 60, né? Ali com aquela expansão das fábricas de carros no Brasil, então é mais recente, tá? Então dá para contextualizar no período. Até mesmo porque, como eu sempre falo, né, o primeiro argumento a gente vai trabalhar a contextualização histórica, né? E o contexto histórico tem que ser citado pelo menos na introdução. Outro errinho aqui, ele fala pelo nosso país, tá? Pelo nosso país, é o mesmo erro que está aqui em cima, tá? Tá repetindo as palavras. Não é legal, tá? Pelo Brasil, pela Argentina, pelo Suriname e tudo mais. Ele continua. Agora seria o primeiro parágrafo argumentativo. Vamos ver se ele trouxe alguma argumentação. Para explicarmos como funciona a falta de empatia no trânsito, devemos interligá-la com a lenta evolução da educação, desde a chegada dos padres jesuítas em nosso país, nos anos de 1549.
Este lento processo evolutivo deixa marcas na população desde muito tempo, tendo em vista que o conhecimento liberta e transforma o indivíduo. Meu, esse parágrafo, ele não tem argumento. Porque o argumento, quando ele é um argumento válido, imagina você num debate com um truta seu aí, um amigão. Aí você fala assim, ô irmão, sabe por que o problema do Brasil tá ruim? É por causa da educação. Aí você fala, realmente, a educação do Brasil tá péssima. Não, meu, desde quando os jesuítas chegaram no Brasil, a população tá péssima. Cara, você puxou tanta fita linear do tempo que perde a razão de ser, sabe? Porque depois dos jesuítas, nós tivemos outros problemas educacionais que passou por escravidão, passou por guerra, passou por industrialização. Então, o que você conhece hoje como educação não se assemelha em nada com a catequização dos jesuítas lá de 1549. E não foi por causa dos jesuítas que a nossa educação é ruim. Nossa educação é ruim, pelo menos essa geração YZ aí que é de hoje, é um problema Paulo Freire, né? Um problema de educação continuada, não se reprova mais, né? É um problema de escola industrializada, você sentar sempre um atrás do outro como se fosse num modelo fordista, né, de produção. É, Aí é um outro problema, mas é um problema muito mais atual. É um problema de 20 anos. É um problema de geração mimimi. É um problema de não respeitar as autoridades, não respeitar professores. Então é uma falta de educação, isso sem falar na questão do trânsito, que é muito mais atual do que jesuítica, tá bom? Então a primeira contextualização sua foi muito longe, tá? Dá para buscar uma contextualização um pouco mais próxima. Aí depois você continua. Este lento processo evolutivo deixa marcas na população desde muito tempo, tendo em vista que o conhecimento liberta e transforma o indivíduo. Eu imagino quando você fala assim, ó, o conhecimento liberta e transforma o indivíduo. E eu nunca vi você falando isso, Lucas. Sabe por quê? Porque as pessoas comuns não falam dessa forma. O escritor comum, ele não fala dessa forma. Talvez em uma campanha de marketing alguém vai falar assim, não, o conhecimento liberta. Mas o conhecimento realmente liberta, só que não dessa forma que você vai deixar claro no seu texto, tá? Palavras marcadas, assim, né? Vamos falar orações marcadas, aquela coisa chavão, você pode usar, mas lá na sua conclusão, tá? Lá quando você tiver a sacada de mestre para fazer a conclusão. Porque antes disso, não vale a pena você ficar usando jargões assim, maceteados. Isso só demonstra que sua prova tá de mediana a baixo, tá? Vamos continuar? Aqui, ó, estamos aqui, ó. Por outro lado, a infraestrutura do nosso país apresenta muitas irregularidades, dentre elas, ruas indevidamente asfaltadas, placas de sinalizações colocadas de maneira indevida e um descaso por parte dos nossos governantes. É um argumento? É um argumento. A infraestrutura é ruim? É ruim. Só que como que a gente pode deixar para falar disso e além, sabe? Imagina, você está escrevendo, você tem que ir além. Ah, meu, puta, a estrutura do país, ó, tá vendo? Eu pago imposto, não tem asfalto na rua, eu pago as coisas, a sinalização tá errada. São argumentos válidos, mas que não correspondem muito bem com o título que você está falando lá em cima, tá? São fatores indevidos, então, se você quer relacionar esse problema aí de infraestrutura do nosso país, mano, até esqueci de grifar isso aqui, nosso, não precisa usar nosso país, né? Se você quer defender a sua opinião, você vai ter que escrever isso e depois relembrar que você está falando, sabe? Então, esses motivos, né, de falta de placa, sinalização errada, é um desgaste e tal, e aí você põe lá a sua opiniãozinha, né? É por isso que o índice de acidentes está alto, tendo em vista a pesquisa do Data Foda-se, que demonstra que 70% das mortes. Sabe esse que eu estou falando? Eu estou dando um embasamento para o que você tá me afirmando aqui. Tá, o Instituto Data Foda-se pegou e fez um estudo aprofundado e apontou que 70% dos acidentes são decorrentes de falta de sinalização nas estradas. Ponto. Pô, meu, você deu um corpo pro seu argumento. Não é verdade? Porque se eu te perguntar, quem falou pra você que não tem placa de sinalização? Quem falou? Quem disse? Né? Então, usa um argumento, às vezes tem na coletânea. Tem na coletânea lá algum dado interessante. Vou aproveitar aqui para mostrar para vocês essa criatura que está pegando uma lata de óleo e lambendo.
Desculpa, pessoal, um pause para dar risada um pouquinho. Entendeu? Usa a coletânea. Com certeza tem um dado lá estatístico falando sobre isso. Que a maior causa de morte seja a falta de sinalização. Isso você tem que apontar no seu argumento. Isso dá corpo, dá robustez, dá uma fonte mais confiável para o seu texto. Agora vamos para o último parágrafo que, ao meu ver aqui, você aponta como a sua conclusão. Só que eu sou leitor, sou leigo, eu não sei o que você vai concluir. Você não começou falando que você vai concluir. Você começou falando assim, ó, é de conhecimento geral que essa situação deve melhorar. Caramba, eu moro em Alphaville, São Paulo, lá Barueri. Eu não tô nem aí pra trânsito, eu viajo de helicóptero. Eu sou rico. Eu não tô nem aí para o que acontece no trânsito. Esse conhecimento não é geral. Você tá entendendo? Você entendeu? Fez uma analogia, uma síntese do que eu falei? Falei assim, ó, não é de conhecimento geral que a situação deve melhorar. Porque tem gente que não está no mesmo país que você, mesmo morando no mesmo país que você. Tem gente que... A diferença social no Brasil ela é tão grande que não é de conhecimento geral, por exemplo, que o trânsito tenha esses problemas. Em São Paulo, você viaja da praia até a divisa com Mato Grosso ou com Minas lá em cima, em pista dupla, com pedágio, com apoio na pista e tal. Ao mesmo tempo que você vai para Bahia, você saiu do litoral, saiu de Salvador, passou do 20 km para dentro da Bahia, você pega pista simples, mal sinalizada, sem pedágio, sem apoio. Né? Ah, e quem diz isso? Ah, eu estou falando isso porque é um conhecimento que eu viajei para lá 2 anos atrás. Aluguei um carro e andei uns 40 km num lugar desértico que não tinha nada, nem placa, não tinha sinalização, não tinha porra nenhuma. Para a pessoa que mora lá, talvez isso seja normal. Quando essa pessoa chegar aqui em São Paulo, ela vai falar, nossa, aqui tem placa demais. Então não é conhecimento geral que a situação deve melhorar. Talvez para você é uma situação. Para o baiano lá, que tá lá no sertãozinho da Bahia, vai ser outra situação. O cara que está morando lá em Fernando de Noronha, lá, ou sei lá, em Jericoacoara, nem carro tem lá, não é conhecimento geral. Ele não entende dessa forma, tá bom? Continuando aqui, ó, estamos aqui, ó. E para isso, seria necessário um avanço efetivo no meio educacional do nosso país. Tá, isso que você tentou fazer aqui, ó, daqui até o país, daqui, do E, aqui, ó, até o país. Desculpa, eu não posso pausar nem editar. Meu celular tá com problema. Você tentou relembrar o que você estava falando. Só que em nenhum momento você apresentou novamente o que era que você estava falando. Você falou só que tinha que mudar a educação. Mas pra quê? Eu não lembro, eu sou leitor, cara. Eu já tô com a cabeça cansada, cheguei cansado em casa. Eu preciso lembrar, sabe? Eu preciso que você me lembre. Ó, eu tô falando sobre trânsito, sobre os problemas do trânsito. Se meus problemas do trânsito são esses aqui, né? Então, ó, agora nós vamos relembrar, ó, o meu primeiro argumento foi esse, o meu segundo foi esse, e por isso que nós vamos melhorar, tá? Então, se você não apontou que era o trânsito, o que na educação você quer que melhore? Ao meu ver, eu não sei o que você estava querendo dizer até então, beleza? E aí você continua. Para que, com a intelectualidade e o autoconhecimento como cidadão, cada indivíduo possa ampliar seu campo de visão sobre o meio em que se vive e os seus atos dentro do trânsito. Olha o tamanho desse trecho de texto, né? Meu, é tão grande, que qualquer pessoa se perde. Uma pessoa que está acostumada a ler, ela vai dar umas pausas, ela vai forçar pausas para conseguir entender. Então, aqui deveria ter tipo assim, ó, uma linha e meia, 2 linhas por aí, ponto. Uma linha e meia, 2 linhas, ponto. Sabe, para você pontuar melhor as suas ideias, fica mais fácil fazer esse tipo de divisão. Intelectualidade seria um cara que lê todo dia, sabe? O cara que... O Mário Sérgio Cortella, um professorzão, um cara mais rebuscado no conhecimento. Esse cara, ele busca a intelectualidade. No Brasil, as dimensões, cara, é tipo, 220 milhões de pessoas. É uma população imensa. Diferença, né, disparidade social gigantesca. Ensino público péssimo. Ensino pago questionável.
métodos e modelos ultrapassados e é difícil, sabe? É difícil você pensar em intelectualidade, né? Que a pessoa vai estudar agora, vai melhorar. Muito difícil, cara. Autoconhecimento como cidadão é um outro dilema terrível aqui no Brasil. O que seria autoconhecimento como cidadão? O cara se portar, não jogar lixo no chão, por exemplo. É um negócio besta, besta. Como que pode ser tão besta não jogar lixo no chão? Seria um autoconhecimento como cidadão. Você vê a pessoa jogando lixo no chão. Se o cara não limpa a própria frente da casa, ele tem um problema muito grande para ter autoconhecimento. É um negócio surreal, né? Mudar muitas realidades do tamanho que você está propondo aqui é muito difícil, Lucas. Para quem está vendo aí, é muito difícil você mudar esse tipo de realidade, tá? Então, vamos fazer por menos, né? Vamos fazer umas campanhas educacionais de trânsito na escola, igual tem o ProErd, semelhante. Vamos fazer uma campanha nos meios de comunicação, hoje internet, WhatsApp, Instagram. Aí depois você continua aqui, ó. Sob o mesmo ponto de vista, qual o mesmo ponto? Você está querendo falar sobre o quê? Eu não sei. Mas vamos pensar que o mesmo ponto de vista seja o da educação, tá? Que você falou aí. Não sei, mas deve ser. Tá perdendo ponto, concurseiro. Você tem que deixar claro para mim, eu tenho que saber tudo, 100%. É de extrema importância que se consiga maior visibilidade por parte de nossos governantes, com fortes investimentos para a melhoria de nossas vias e rodovias. Olha o nossas aqui, né? A terceira do plural aqui. É uma coisa que tem que ser feita. O governante, em âmbito municipal, ele tem responsabilidade sobre a via municipal. E realmente, melhoria em investimento seria investimentos em pavimentação, essas coisas seria fundamental. Só que, sabe quando você vê a avenida pavimentada assim, ó, novinha, aquele tapete, top. Vem um cara a 230 por hora lá e capota o carro, né? Então, dinheiro tem no Brasil, tá? Essa solução é uma solução viável, sim. Desculpa, eu até falei não aquela hora, mas é uma solução viável. Só que você tem que usar melhor os argumentos para que você fale assim, ó, isso somado àquilo vai melhorar, entendeu? Então, não da mesma forma, mas melhorando a educação, melhorando a infraestrutura, a gente pode ter um trânsito melhor, evitando acidentes, salvando vidas, tá bom? Dando melhores condições de locomoção, quebrando menos o carro, beleza? Vamos terminar essa redação aqui, que eu já estou cansado e você com certeza também. É uma nota máxima aqui de 11 ou 12. Por que só isso? Porque a escrita é boa, assim, você erra pouco em português, só que sua cabeça, suas ideias não estão concatenadas, elas não estão ligadas. Então, vamos melhorar esse texto? Vamos começar a pensar mais fora da caixinha, um pouquinho mais a fundo, aprofundar? Beleza? Então, fica com Deus aí. Desculpa o texto longo aí, faz parte dos comentários. Eu ainda estou meio enferrujado nas correções que eu parei por 5 meses e agora a gente vai voltar. Beleza? Abraço.